Nada pode ser mais clássico do que a literatura grega e a sua mitologia. Vamos viajar? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar de literatura grega e um pouquinho de mitologia. Vamos falar da obra A Teogonia, do Hesíodo. Esse livro é um grande clássico, está naquela lista dos clássicos da literatura da revista Bravo, meu projeto pessoal de leitura, e esse livrinho realmente me surpreendeu. Essa tradução aqui do Henri Bugalho, direto do grego, ele não é um livro muito longo, mas é incrível. Para quem gosta de mitologia, é uma leitura obrigatória. Inclusive, gostaria de mencionar que esse não foi o meu primeiro livro de mitologia grega, mas sim este daqui, que é o livro de ouro da mitologia, Histórias de Deuses e Heróis. Esse livro também é fabuloso. Se vocês quiserem resenha dele aqui no canal, eu posso fazer, deixem nos comentários, tá bem? Então esse foi o primeiro livro que eu li, e esse daqui ele já vai trazer várias histórias mesmo da mitologia. O legal da Teogonia é que, como diz seu próprio nome, ela vai falar sobre o nascimento dos deuses e também de outros personagens importantes das histórias de mitologia. Então, o legal é ler primeiro a Teogonia para ter esse conhecimento base e a partir daí passar para as próximas leituras, como por exemplo, o próprio livro de ouro da mitologia ou ainda a obra-prima de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Vamos ter resenha aqui da Odisseia muito em breve. Então é bem interessante conhecer já os deuses, os personagens, para estar inteirado, né? Porque eles não vão explicar direitinho, né, nessas outras obras, especialmente nas do Homero, quem que são os personagens, quem são os deuses. Então é legal já ter esse conhecimento prévio e a Teogonia proporciona isso. Então, também como ocorre com Homero, quem foi Hesíodo? Existe aí uma certa dúvida, porque esse livro foi escrito no século VIII a.C., então não se tem uma certeza se o Hesíodo realmente foi uma pessoa ou se ele é um grupo de pessoas e esse poema é resultado de uma tradição oral, como é bastante comum na Grécia. Porque também Hesíodo significa o que lança cantos, e esse poema é dividido em cantos. Então seria bem curioso que uma pessoa tivesse nascido já predestinada com esse nome, não é mesmo? De lançar cantos e contar histórias. Pois é, mas existe toda uma história de que o Hesíodo era um pastor, uma pessoa que realmente existiu e escreveu esse poema. Não tenho certeza aqui, né? E o Hesíodo, esse personagem ou este conjunto de pessoas, diferentemente do Homero que fala sobre grandes personagens da aristocracia e traz também padrões de comportamento e valores para essa aristocracia grega, o Hesíodo vai estar mais próximo do homem comum. Então ele vai escrever a Teogonia e um outro livro que se chama Os Trabalhos e os Dias. Então ele diz, é bem relacionado mais à vida comum do que com a aristocracia. Nesse livro aqui, então, ele vai trazer o nascimento mesmo dos deuses e a explicação que os gregos davam para o mundo. Porque os deuses gregos, eles não são criadores, eles não são entidades como os deuses que a gente está acostumado nas religiões atuais. Eles são, na verdade, eles mostram aspectos imutáveis do mundo. Então, tem o sol, tem a lua, tem o dia, tem a noite, tem a guerra, tem o amor. Então, eles não são deuses, vamos dizer assim, criadores e perfeitos. Muito pelo contrário, os deuses gregos têm muitos defeitos. Então, isso é bastante interessante. E a visão do Hesíodo também, como é uma visão daquela sociedade da época, que é uma sociedade bastante patriarcal, rural e bem religiosa. Então, vai ter um trecho aqui que eu vou comentar mais pra frente sobre a mulher, que vocês vão ver a opinião do pessoal sobre a mulher na época. Então o Hesíodo aqui ele começa esse poema com a invocação das musas, então ele vai fazer essa invocação dessas entidades que são filhas de Zeus e da memória para criar esse poema, então ele vai chamá-las. Então eu vou mostrar para vocês aqui quem são as 9 musas. As musas estão associadas às diferentes artes. Clio a história, Euterpe a música e a poesia elegíaca. Thalia, a comédia, Melpomene, a tragédia, Terpsícore, a dança, Erato, a poesia amorosa, Polímene, os hinos, Urânia, a astronomia e Calíope, a poesia épica. Então, ele vai chamá-las para inspirá-lo a contar essa história.
A teogonia ela é dividida em 3 partes. Então, a cosmogonia, a criação do mundo, a teogonia em si mesma, que é o reinado do Cronos, e a terceira parte já é o reinado de Zeus e os seus combates. Antes de adentrar em cada parte, ressalto novamente, por que ler a teogonia e outros livros relacionados à mitologia grega? Porque é bastante enriquecedor para a vida em geral, a gente ter um conhecimento, algum conhecimento de mitologia grega. Então, por exemplo, você está viajando, está lá visitando um museu, vai ter uma estátua, vai ter uma pintura, vai ter uma referência. Então, quando você tem esse conhecimento prévio sobre a mitologia grega, todas essas experiências ficam muito mais enriquecedoras, porque você reconhece essas histórias, né, naquilo que você está vendo. E também, sem deixar de mencionar que várias expressões cotidianas atuais têm relação com a mitologia grega. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos, o complexo de Édipo e falar que uma pessoa, por exemplo, é narcisista. São 2 histórias da mitologia, da tragédia grega, da mitologia grega. Então é interessante ter esse conhecimento prévio como uma bagagem pessoal mesmo. Isso, sem dúvida alguma, é muito enriquecedor, né, para a pessoa mesmo. Então, vamos lá, as 3 divisões, né? Então, as 3 grandes partes da teogonia. Então, eu vou constar aqui os nomes, né? Que são muitos personagens, são muitos deuses. Então, peço licença a vocês para constar os nomes e não errar. Então, nessa primeira parte, a gente tem a cosmogonia, a criação do mundo. Então, existia inicialmente o caos. O caos era o nada. Depois do caos surgiram Gaia, que é a terra, Tânato, submundo, Tártaro, Eros, o amor. Então esses 3 são os primordiais. Depois do caos surgiram Erebus e noite, que é Nix. De noite, Nix, surgiram éter e dia. Então nessa primeira parte existe um contraponto interessante entre o Tártaro e a Terra, Gaia, né? Então o Tártaro ele é onde vai viver o Hades. Então é uma queda infinita, uma queda sem fundo, uma instabilidade. Então ele até ilustra isso dizendo que uma bigorna cai 9 dias e 9 noites antes de chegar ao Tártaro. Então versus a Terra, que é essa estabilidade, né? A mãe Terra. Eles se uniram e criaram Urano, que é o céu. E o céu vai se unir com Gaia. O céu, seu filho, vai se unir com Gaia, que ele a cobre, e vai dar origem a outros personagens que são os titãs e as titânidas. Então os titãs e as titânidas estão lá dentro da Terra, ele simplesmente impede que eles nasçam. E em um dado momento, a Terra fica muito satisfeita com essa situação. E ela desafia esses filhos, e um deles é Cronos, ela desafia esses filhos a derrotarem o pai. Ela cria uma foice com um material, um aço diferenciado, super, super resistente, e ela desafia um deles a utilizar essa foice para vencer o pai. E o Cronos topa o desafio, ele pega essa foice e ele faz a castração de Urano. Então, aí vem, né, começa aquela coisa, foi tão estranho, né, o Mahabharata, mas vejam só, Urano, ele é castrado pelo seu filho Cronos, o órgão sexual do pai é atirado ao oceano, que na concepção grega é um grande rio que circunda a Terra, é atirado ao oceano e da espuma que libera o órgão sexual de Urano nasce Afrodite, da espuma do mar. Não é mesmo? Aquela pintura do Botticelli, vocês lembram? Então, Afrodite nasce daí. Então eu vou contar aqui, conforme eu for explicando, eu vou contar uma história ou outra também, porque a grande graça da teogonia é você realmente ler todas essas histórias. Eu não vou trazê-las todas aqui para vocês para não estragar a surpresa da leitura, né? Muito embora eu sempre digo que clássicos, normalmente eu não entendo como spoiler, mas existe um prazer, eu diria quase que estético, em ler esses poemas, porque é realmente muito bela essa escrita. Tem que prestar bastante atenção, né, nessa leitura, tanto nessa como na Odisseia, na Ilíada. É uma leitura que tem que ser feita com atenção, até já chamo atenção para isso, para vocês, porque há muitas inversões de frases, então uma leitura mais distraída pode acabar deixando o leitor bem confuso, por causa dessas inversões e dessa beleza estética do poema, que, olha, me agradou demais, sério, foram leituras incríveis essa aqui da Odisseia. Bom, então, como mencionei, do órgão sexual de Urano lá no mar, ele vai soltar espuma e nasce Afrodite.
Das gotas de sangue dessa castração vão nascer as fúrias, as ninfas e os gigantes. As fúrias são as eríneas, elas punem pessoas que cometem parricídio, por exemplo. Então o Édipo lá na frente vai ser punido pelas fúrias, né? Depois disso, né, uma segunda parte, Cronos já libertou, né, os irmãos todos, ele vai se unir à sua irmã Reia e eles vão ter filhos. Mas o Cronos, ele já vai estar sabendo, ele vai ter como se fosse uma profecia dizendo que um dos seus filhos iria subjugá-lo. Para evitar isso, o que o Cronos faz? Diferentemente de seu pai que não deixava seus filhos nascerem, ele engole os seus filhos. Então, cada vez que nasce um dos filhos, ele vai engolindo esses filhos. E também, em dado momento, Rhea fica muito insatisfeita com essa situação e ela pede ajuda aos pais, né, Gaia e Urano, para que ela pudesse realmente ter um dos filhos. Ela é transportada a uma ilha e lá ela vai ter Zeus. Zeus, como um deus, ele rapidamente vai se desenvolver, logo vai atingir a sua forma máxima e ele vai confrontar o seu pai, Cronos. E ele vai vencer essa batalha e vai libertar, ele vai levar, na verdade vai acontecer o seguinte, a Rhea vai voltar e vai mostrar pro Cronos o seu filho, né? Nasceu o seu filho, mas é uma pedra. Ele muito rapidamente nem olha, já engole. Quando ele tá com esse problema que ele engoliu a pedra, chega Zeus e existe uma luta entre os dois e o Zeus vence, libertando seus irmãos da barriga do Cronos. Os seus irmãos são Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Isso não vai ficar barato, vai ter uma batalha no futuro ainda entre Cronos e Zeus, mas é bem interessante, não é mesmo? Olha só, ele vai lá e liberta todos os seus irmãos da barriga do pai. E vai começar a partir daí a nossa terceira parte da teogonia, que é o reinado de Zeus, geração olímpica, e a parte dos homens, né? Dos homens, dos humanos realmente, né? Então, os Zeus e os combates de Zeus, né? Então, vão ter três grandes combates. Então, Zeus e Prometeu, que é a questão da condição humana. Zeus e os titãs, que é a titanomaquia, essa briga com os titãs e Cronos. E Zeus e Tifeu, que é um gigante filho da Terra e do Tártaro. Então vocês vejam só, ele é o contraponto de Zeus, porque a Terra e o céu geraram Zeus e os seus irmãos, e a Terra e o Tártaro geraram o Tifeu. E o Zeus, que é a linhagem do céu, vai prevalecer sobre a linhagem do Tártaro. Então existe também toda essa alegoria por trás, né, desses mitos todos, né, dessa explicação do entendimento do mundo pelos gregos. Então o Prometeu, que é a primeira história interessante. Prometeu é a condição humana. O Prometeu, ele tentou enganar Zeus fazendo uma oferenda, né, uma oferenda de um animal, e o Zeus percebe. Então qual que vai ser a punição do Prometeu? Eu creio que vocês devam conhecer essa história. Prometeu é acorrentado e seu fígado é continuamente devorado por uma ave de rapina. E quando ela termina de devorar esse fígado, ele se regenera. Então ele vai estar sempre sendo devorado por essa ave de rapina. Então esse é o castigo imposto ao Prometeu. Prometeu tem um irmão que se chama Epimeteu e ele vai ser punido de uma outra forma, né? Antes de falar do Epimeteu, o Prometeu vai ser salvo por ninguém menos que o Hércules. Olha só como todas as histórias se ligam. Então, conforme eu ia... Nossa, gente, eu ia além da teogonia falando, nossa, mas esse personagem, essa história e tal. Muito legal. Realmente é uma leitura que vale super a pena se você gosta de mitologia. Então, para punir os homens, Zeus manda Atenas e Hefesto fazerem a mulher. Então, nesse momento, pessoal, eu acho que vale até a pena ler aqui para vocês a citação do trechinho que fala sobre a criação da mulher e o que eles pensam da mulher. Bom, eles dizem que ela é modelada a partir do barro, né? Hefesto faz a partir da argila a mulher, Atena adorna toda essa figura e, após preparar com beleza o mal em troca de um bem, conduzia-a onde estavam os demais deuses e os homens, enfeitada com adorno pela deusa de olhos glaucos de pai poderoso. Interessante também falar aqui, ó, só um adendo rapidamente.
existem muitas fórmulas nesses poemas, então toda vez, olhos glaucos, Atena, né, sei lá, pés rápidos, Aquiles, então você vai ficando acostumado com essas fórmulas, conforme vai fazendo a leitura. E um estupor se apoderou dos deuses imortais e dos homens mortais, quando viram o escarpado engano irresistível para os homens. Dela descende a estirpe de mulheres femininas, dela descende a funesta estirpe gênero das mulheres. Grande desgraça que habita entre os homens mortais, não afeitas à funesta pobreza, mas à saciedade. Assim como quando nas colmeias abobadas as abelhas alimentam os zangões agregados a más obras. Aquelas durante todo o dia até o sol se pôr, diurnas, trabalham e produzem os brancos favos de mel, enquanto aqueles guardam adentro, sob o abrigo da colmeia, e recolhem em seu ventre o esforço alheio. Assim como o mal para os homens mortais, as mulheres fez Zeus tonitruante, agregadas a obras terríveis. Outro mal lhes concebeu em troca de um bem. Então, assim, antes de começar essa parte, outro mal que lhes concebeu em troca de um bem. Então, em primeiro lugar, péssima, né? A figura feminina. Nossa, gente, é bem... Quando eu li essa parte, eu falei, nossa, que concepção maravilhosa da mulher, né? Então, além de tudo, ele não só deu um grande mal, ele ainda vai colocar um a mais, que é o seguinte: aquele que, fugindo do matrimônio e das inquietantes obras das mulheres, não desejar se casar, alcança a funesta velhice carente de auxílio, este com alimento insuficiente não viverá, mas ao morrer repartirão suas posses parentes afastados. Aquele que o fado do matrimônio alcança e consegue ter uma esposa sensata e adornada de sabedoria, este durante toda a vida, o mal se equivale ao bem constantemente. A quem sobrevir uma de funesta raça, vive incessante aflição no peito, no espírito e no coração, e seu mal é incurável. Assim não é possível enganar nem evitar a vontade de Zeus, pois nem o Japetone do benevolente Prometeu livrou-se de sua poderosa cólera, mas sob tortura, apesar de astuto, enorme grilhão o detém, que é o grilhão que o prende enquanto a águia devora o seu fígado. Digam pra mim se isso daqui não é sensacional, se não existe um prazer literário nesses textos, né? Na Odisseia, gente, é maravilhoso demais. Eu vou falar muito mais disso pra vocês mais depois. Então, depois dessa primeira parte com a condição humana, né, essa punição do Prometeu, você tem a parte dos titãs, que é a titanomaquia. Eles têm uma nova batalha e são aprisionados definitivamente no Tártaro. Depois disso tem Zeus e o Tifeu, como eu disse, que é o contraponto de Zeus. Zeus prevalece. E agora eu vou mencionar umas outras histórias interessantes. Zeus, ele é tratado como o grande ordenador do universo, né, dos homens. E Zeus é tão prudente, por quê? Porque ele engoliu a prudência, né? A deusa da prudência, ele engoliu a deusa da prudência. E uma história curiosa que Deus engoliu a prudência, Zeus engoliu a prudência, e ele estava com uma grande dor de cabeça. Pediu que abrissem sua cabeça e dela saiu Atena, toda paramentada, adulta, pronta para a guerra. Então Atena, é assim que surge Atena. Outros personagens interessantes que aparecem aqui na Teogonia, por exemplo, a Medusa, que é decapitada por Perseu, né, uma história super famosa, tem até uma pintura do Caravaggio, vou mostrar aqui para vocês. E dessa decapitação da Medusa nasce quem? O Pégaso, aquele cavalo alado. Outra história interessante, né? Outro personagem mencionado é o Cérbero, que me impressionou bastante. Ele tem 50 cabeças, o cão de Hades. Diferentemente do que a gente está acostumado aí do cão de 3 cabeças, são na verdade 50 na Teogonia. Outro personagem também que conhecemos, o Atlas, que sustenta o céu sobre as suas costas, né? Sustenta os céus nos ombros. Ele também era irmão de Prometeu e Epimeteu. Então também foi submetido a um castigo de Zeus. Então, pessoal, eu espero aqui ter trazido um pequeno resumo da Teogonia e ter plantado em vocês essa sementinha da mitologia grega que em mim já floresce há muito tempo. Um tema que eu gosto demais. Realmente é muito empolgante ler esse livro. Eu diria que, para quem não conhece, começar por ele vai ser muito legal para enriquecer as leituras posteriores. E para quem já tem algum conhecimento, vai ser super legal ler também, porque você vai ter
essas explicações desses personagens que você já viu tantas vezes em outras histórias, né, ao longo da sua vida. Então é uma leitura que realmente vale muito a pena. Então, se você chegou até aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal no YouTube, me siga lá no Instagram. E eu espero vocês no próximo vídeo para a gente falar um pouco mais sobre a Odisseia do Homero. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.